Nessa noite, nós vamos falar um pouco sobre desafios na igreja hoje. Eu acredito que nossa vida secular, nós temos desafio todos os momentos das nossas vidas. Na escola, em casa, a cada passo que nós damos, temos um desafio para não tropeçar e cair. Às vezes, na família, os desafios acontecem diariamente. No meio que convivemos na sociedade, nós sempre enfrentaremos desafios e precisamos vencer para prosseguir o nosso caminho. A igreja, ela está passando por alguns desafios nos dias de hoje. Mateus capítulo 16, versículo 18, o Senhor Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor. Nada vai impedir o caminhar da igreja para conseguirmos chegar para ser aprovado. Na última escola bíblica dominical, nós vimos que o projeto que Deus determinou para Abraão não poderia parar nele. E Abraão, com sua idade avançada, ele preocupou com o casamento do teu filho para prosseguir o projeto de Deus na vida, que hoje está até aqui. Quando chega no velho Jacó, com o mover do Espírito Santo de Deus e o mover de Deus, José é vendido. José é o elo de transição para prosseguir o projeto de José. No Egito, passa para mais de 3 milhões de pessoas, que Deus usa Moisés para tirar aquele povo da escravidão. Então o projeto segue. O projeto que vem até mim, não posso parar e deixar que ele se interrompa em mim. Tem que passar para o próximo, para seguir o projeto. Enquanto Jesus não voltar, nós temos que fazer a obra de Deus, e fazer com carinho, e fazer com afinco. E a igreja, nos dias atuais, ela passa por problemas, desafios que têm que ser resolvidos de dentro para fora. As igrejas primitivas tinham problemas, muitos desafios de fora para dentro. E hoje, às vezes, nós estamos acomodados e não estamos percebendo o tamanho dos desafios que está acontecendo e que temos que trabalhar em cima para tirar os desafios que estão dentro de nossa casa. E nesta noite, eu quero estudar juntamente com vocês. Quando eu falo vocês, eu estou me incluindo junto, porque eu sou igreja juntamente com vocês. Nós somos membros do corpo de Cristo. Quando eu falo a vocês, eu não estou exortando a ninguém, estou exortando a mim mesmo, porque eu faço parte da igreja. Nesse estudo, iremos apresentar alguns desafios da igreja dos dias atuais, a fim de desafiar você a refletir mais sobre a igreja. Somos desafiados a realizar nossa parte em nossa geração, a abrir os olhos à realidade e entender que a igreja está como um gigante adormecido em muitas áreas de ação. A igreja cresceu, em especial a Assembleia de Deus, em especial a Madureira. Contudo, apesar de todo o progresso, há muitas crises a serem vencidas, superadas, para que a igreja enfrente neste tempo de cabeça erguida e cheia de autoridade. A igreja cresceu. Del Clark, presidente do Conselho Missionário da Noruega,
Ele disse que em 1900, ele disse que quando chegasse em 1990, todas as pessoas tinham aceitado o cristianismo, ser cristão, e tinham reconhecido como Cristo Salvador. Alguns, inclusos no meio do contra, disse o contrário, que até chegasse em 1990, nem havia ninguém mais adepto ao cristianismo. Descobrimos que no ano hoje de 2023, todos os dois estavam errados. Porque hoje tem 84% da população mundial cristã, que tem 84% que tem uma religião, não largaram a religião. 34% são cristianismo, são os cristãos. 21% são islamismo. Quero dizer para os irmãos que nem o que um falou, nem o que outro falou estava certo. Todos estavam errados. Porque existem as religiões, existem os ateus, e está longe de todo mundo ser pregado o Evangelho. Quero dizer que a igreja cristã é a maior igreja, é a maior religião do mundo. Só que tem um problema. O maior e único aderente, um aspecto ao islamismo, que tem cerca de 1 bilhão e 600 milhões de pessoas, quanto o cristianismo, 2 bilhões e 200 milhões de pessoas adeptos. Porém, o cristianismo se você perguntar se um espírita era cristianista, ele vai falar que é cristão. Se você perguntar um católico, ele diz que é cristão. Mas o islamismo, você pergunta, eles exclusivamente só eles. Então, sendo a religião pura, a maior religião do mundo é o islamismo. Mas nós estamos aqui para glorificar e exaltar o nome de Jesus. Josué 13:1 disse assim: e o Senhor disse para Josué, era, porém, Josué já velho, entrado em dias, e disse-lhe, Senhor, já está velho, entrado em dias, e ainda muitíssimas terras ficou para possuir. Josué trabalhou, sucedeu a Moisés. Josué e Caleb, os únicos que entraram na terra prometida, aqueles que saíram do Egito. E Josué chega a uma certa idade, que Deus fala, que o Senhor fala que está velho, mas muita coisa ainda tinha que conquistar. E essa palavra serve para nós. Nós não conquistamos nada ainda. Nós primeiro temos que correr muito para nós conquistar a salvação e convencer ao inimigo, ao não cristão, que a melhor opção é Jesus Cristo. Servir a Jesus Cristo não é fácil. Confiar em Jesus Cristo não é fácil, porque o mundo jaz o maligno. Então, nós vamos ver que alguns desafios a igreja tem enfrentado e precisa enfrentar dia a dia para poder vencer. O primeiro desafio é a crise de identidade. Esse estudo não é exortação. Não é exortação. Primeiro papel, atualmente um sério problema da igreja brasileira enfrenta é uma crise de identidade. Isso é, temos grande dificuldade de cumprir o papel para o qual estamos neste mundo. Meus irmãos, segundo carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, assim que se alguém está em Cristo, estamos alinhados com o rapaz da mídia, então? É só eu olhar, já aparece já. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. A crise de identidade, ela é falta de... O que define uma pessoa? É uma identidade. Quem alguém é? Quem é você? Quando nós aceitamos Jesus, nós agora fazemos parte de outra identidade. Se nós pegarmos uma identidade, eu peguei uma identidade aqui hoje, a mais bonita que tinha lá em casa, que é a identidade da minha esposa. Que se eu for mostrar a minha, o pessoal corre, né? Primeira coisa que tem na identidade, na sua identidade, como cidadão da terra, como cidadão, é a filiação. A filiação
está dizendo: Benilde Cardoso de Aguiar, filha de Bem-vinda e Constantino. Romanos 8,14 diz: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Aleluia. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estar em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pela qual clamamos Abba Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiro também, verdadeiramente herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Ei, meu irmão, a crise de identidade, ela é visível no meio do evangélico. Às vezes você não entendeu ainda que você é co-herdeiro de Cristo, herdeiro de Deus. Às vezes as pessoas acham a herança, mas a minha família não tem herança, não tem nada, não importa. Você é herdeiro do maior dono do patrimônio do mundo. Nós temos que mostrar quem somos nós diante da sociedade. Nós temos que andar e perceber que alguém viu você como uma carta aberta, um livro, como Paulo escreveu, que somos uma carta aberta, como exemplo, para pregar o evangelho. Um certo pensador diz que o ensinamento, ele ensina, mas o exemplo, ele arrasta. A segunda coisa que você não entendeu ainda é a nacionalidade. Essa nacionalidade aqui da Benilde, que eu peguei, essa identidade bonita aqui, é brasileira. E nós somos agora cidadãos do céu. Efésios 2,19: assim que já não sois estrangeiro, nem forasteiro, mas concidadão dos santos e da família de... Glorificado é o nome de Jesus. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, assume o papel de identidade na casa de Deus e lá fora também. Nós não pode ser só a identidade aqui dentro, cordeiro de Deus, herdeiro de Cristo, e lá fora não ser, não apresentar o que nós queremos ser, que temos que ser. O terceiro, nome. Você tem um nome lindo, você não tem mais nome de apelido. Quantos de nós, vê para mim Apocalipse 2,17, por gentileza. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei o comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome, escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Aleluia! Meus amados irmãos, quantos apelidos que eu tinha quando eu era criança. Quantos apelidos, quantos nomes feios que você era, quando era criança, tinha o nome. Tem algumas que eu não posso nem falar. Então, vai que o pessoal começa a querer chamar de novo. Eu tinha apelido tão feio, meu nome não era Giovanni. Eu tinha apelido tão feio que eu ia para a escola, eu tinha que rodear um quarteirão para ninguém me ver. E agora, diz que o nosso nome vai estar escrito no nome da vida. Não tem jeito de mais mudar esse nome. Mais uma característica da crise de identidade. Esse nome, qual o nome que você está tendo lá fora? Às vezes, a gente se esquiva de algumas situações, porque algumas pessoas querem falar, pessoas do mundo secular, que não seja os crentes, nós mesmos aqui. Às vezes você fala, você mora onde? E aí a pessoa quer tocar no nome de uma pessoa próxima a você. E parece que a notícia não é boa. Mas aí você começa a esquivar para evitar que aquele constrangimento chegue até você. Assim, mesma coisa nós crentes. Às vezes nós lá fora, você conhece fulano? Conheço. Aí você fica até com medo de falar. Sem saber o que a pessoa vai falar. Habilidades. Na identidade não tem
essa habilidade, mas no seu currículo tem. 1 Samuel 10:1-6, e o Espírito do Senhor se apoderará de ti e profetizará com eles e tornar-se um outro homem. E agora, o que eu declaro ser? O que você declara ser? Eu quero que você coloque para mim Números 13:33. Tanto 3 na língua da gente que falta dobrar. Números 13:33. Quem que você declara ser? Forte ou fraco? Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendente dos gigantes. E éramos aos seus olhos como um gafanhoto, deste tamanho dos olhos dos gigantes. Mas, e assim também éramos aos seus olhos. Mas nossos olhos como gigante, como gafanhoto. Eu enxergo o meu problema do tamanho da minha fé. Tem pessoas que se declaram tão pequeno, tão fraco, porque a fé dele é pequena, é fraca. Ele não tem condições de superar. Aqui Josué e Caleb, eles viram que os gigantes foram os outros, mas diz que não, os gigantes lá é bravo demais. Eles têm para nós lá, para eles são os gafanhotos, ou não é nada, eles pisam em nós. Mas o outro já falou, não, mas mesmo assim, eles para nós é como os gafanhotos, quem é os grandes aqui somos nós. Ei, meu irmão, ei, minha irmã, não baixe a cabeça, levante a cabeça. Vamos fazer desse problema que nós enfrentamos todos os dias um problema pequeno. Problema vai acontecer na nossa vida, no dia a dia, mas nós temos uma fé enorme em Cristo Jesus, que seremos mais que vencedores. Diz que uma certa vez, uma irmã, bem já de idade, ela reclamava que ela era a mais fraquinha da igreja. Ah, pastor, eu sou fraquinha. Ah, irmã, eu sou fraquinha. Ah, eu sou fraquinha. Ah, eu sou fraquinha. Eu não posso isso, que eu sou fraquinha demais. Dizem que uma certa vez uma mulher endemoniou de frente ao púlpito. E o demônio falou, hoje eu vou pregar a crente mais fraca daqui. E ela levantou e falou, em nome de Jesus, eu sou forte. Para de fazer-se de coitado. Vamos ser forte. Vamos seguir o caminho. Primeira crise, crise de identidade. Segunda crise, crise de integridade. Primeira crise de identidade. Você não sabe quem é crente, quem não é crente, quem é convertido, quem não é, está tudo misturado. Este é outro grande desafio da igreja. O resgate da integridade. A igreja é o sal da terra e a luz do mundo, mas infelizmente muitos crentes têm deixado levar pelo espírito da corrupção que domina este mundo. A integridade é uma virtude e diz respeito à inteireza de caráter. Dizemos que alguém é íntegro quando é coerente, não se mostra dividido. Ou você ama a Deus ou você não ama. Muitas pessoas estão trocando a sua salvação pelo um prato de lentilha, porque falta integridade. Jó capítulo 1, versículo 1 diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e esse homem era íntegro, reto, temente a Deus e desvia-se do mal. E Deus fala, em seguida, Deus fala para o inimigo, está vendo meu servo Jó? Homem íntegro, reto, desvia-se do mal, temente a Deus e desvia-se do mal. Não basta ser só integridade, tem que desviar do mal. Às vezes, como é que Deus está olhando para mim e para você neste momento? Eu estava lembrando lá em casa hoje, quando Deus olha para o meu pastor José Carlos aqui, barulhento que só ele.
Mas Deus fala assim, mas esse homem aí é íntegro, é reto, temente a Deus, e ele desvia-se do mal. Daniel 6:4. Segunda crise de integridade. Então os presidentes e os príncipes procuraram achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podia achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Aleluia! Meus amados irmãos, Daniel saiu para uma terra estranha, mas ele não se contaminou com as mesas do rei, com as iguarias do rei. Daniel saiu, ele era jovem ainda, não se sabe a idade certa, mas ele não se contaminou, ele foi para a Babilônia. Não interessa se você trabalha em lugar ímpio, não tem problema não, você tem que ser a luz do mundo. Você não pode se contaminar, você tem que ter integridade, você tem que ser coerente, você não pode se mostrar dividido, eu não posso mostrar dividido, ou você é, ou você não é. É logicamente que eu falo assim, mas nós cometemos muitos deslizes no nosso dia a dia, e isso tem que ser corrigido, não é por outra pessoa, mas tem que ser corrigido por mim e por você. Não é quando a gente fala assim que esse aí é reto, é íntegro, tenta ser reto, tenta ser íntegro, mas um dia o Senhor dá bênção para cada um de nós conseguir esses 4 objetivos. Crise de integridade. Terceira crise, crise de qualidade. Primeira crise, segunda crise, todas essas crises é da igreja para fora, é de sair daqui de dentro para fora, não vem de lá para cá, é culpa nossa mesmo. Crise de qualidade, há também a crise de qualidade. A igreja, nós precisamos melhorar a qualidade de trabalho das estratégias para alcançar essa geração. 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Nós temos de parar de fazer as obras de Deus pela metade. Nós temos que entender que a obra de Deus tem que ser feita com excelência. Tem alguns cantores, eu vou citar aqui, não estou dizendo dessa igreja não, que essa igreja aqui tem um louvor maravilhoso, mas cantores por aí que chegam dizendo, eu vou cantar para Jesus mesmo, se eu errar, você me ajuda. Conversa é essa? Para Jesus tem que ser o melhor. Para Jesus tem que ser o melhor. Ei, meus irmãos, sabe quantos dias da semana que o seresteiro do mundo aí ensaia durante a semana? Para cantar para o mundo? Uma semana, fica ensaiando de sábado a sábado, todo dia, para cantar para o mundo, para o inimigo. Tem uma coisa, erra ainda é vaiado. O povo de Deus é tão bom que canta, se errar o povo ainda dá glória a Deus. 1 Coríntios 3, esse é grande, né? 2 Coríntios 4, 2, 5. 2 Timóteo, né? 4, 2, é verdade. 2 Timóteo 4, 2, 5. Que pregues a palavra, inste a tempo e fora o tempo. Ou seja, aqui dentro, lá fora, qualquer tempo prega a palavra. Corrijas, repreenda, exorte, com toda longanimidade e doutrina. Porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme suas próprias concupiscências, e desviarão seus ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Até aí tá bom. Crise de qualidade. Os eventos da igreja
tem que ser em comunhão, não em divisão. A qualidade é isso, fazer a obra de Deus em um conteúdo para somar, não para dividir. Nós estamos aqui não para fazer acepções de pessoas ou de X ou Y ou Z. Nós estamos aqui para amar a todos igualmente. E foi isso que Cristo nos ensinou. Às vezes, o movimento está muito grande dentro do templo, mas Jesus não está lá dentro. Jesus está curando o cego e o aleijado lá no tanque de Betesda. Às vezes o movimento está muito grande, inventando muito, mas Jesus está lá no HGP curando o doente. Às vezes o movimento é só agitação, mas a qualidade do verdadeiro adorador é louvar ao Senhor com excelência. A vida cristã é uma vida de excelência e não de incúria, descuido espiritual. Terceira crise, qualidade. Quarta crise. Opa, passou. É só olhar, passa. Crise do desequilíbrio espiritual. O desequilíbrio espiritual é um dos problemas atuais que deve ser combatido através da palavra genuína. Há muitos movimentos estranhos surgindo, onde o emocional e o sensacional é o mais importante. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículos 2 e 3. E não sede conformado com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que é me dada, diga a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, conforme a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Apocalipse. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar meus servos, para que forniquem e comam do sacrifício da idolatria. Essa Apocalipse, escrito pelo apóstolo João, Jesus revelava para ele sobre a igreja de Tiatira. Dizia que algumas coisas ele teria contra aquela igreja, umas reclamações a fazer. E uma das coisas é deixar os falsos profetas entrar na casa dele, na Tiatira, na igreja de Tiatira, e pregar aquilo que não era para o bem, era falsa profecia. Nós temos que ter cuidado, muito cuidado, meus amados, na nossa casa. Quem é que nós estamos trazendo para pregar o evangelho? Essa igreja aqui já passou algumas aqui que, graças a Deus, que não voltou. Não é dessas épocas atuais. Mas aqui tinha uns bancos aqui de madeira. Um dia trouxe um pregador de Manaus aqui, ele saiu pulando aqui do banco até o último banco, soltando as cabeças das pessoas, inclusive pisou no meu ombro. Isso aqui eu vi acontecer. Tem outro aqui, um dia que chegou na manhã de domingo de consagração, pegou o vidro de azeite e derramou na blusa da mulher, a mulher com a blusa branca, ficou toda transparente a blusa da mulher. Nós temos que tomar cuidado com o que nós estamos ouvindo na internet. Nós temos que ter cuidado com o que nós estamos captando e copiando para dentro da igreja. Esse desequilíbrio espiritual, como eu disse pouco, talvez é só agitação. Jesus nem está no meio. E você salteando e pulando e fazendo acontecer as coisas com quem? Aqui já teve caso, meus irmãos, eu estou falando para você que eu sou aqui desde 98, me converti aqui, quase que eu falei minha idade, né? Eu era criança ainda. Aqui tem uma profecia aqui, para uma moça aqui, que ela ia casar em Goiânia. No outro dia ela comprou passagem e foi para Goiânia. Marcou o casamento, veio para a igreja, a pessoa nem entrou na porta, deixou ela esperando aqui no altar. Porque às vezes as pessoas querem saber daquilo que te agrada. Quando o profeta, como o pregador fala que coloca a chave na tua mão, você se alegra. Quando fala que você tem que consertar, você diz que não é de Deus, que já não é de Deus, que não funciona. Mas quando fala, você vai ser abençoado, graças a Deus, eu recebi uma palavra do céu.
E quando fala para você consertar, diz que a palavra não foi do céu. Então alguma coisa está errada. Estou batendo não, né? Eu estou dizendo de mim também, tá? Efésios 4,14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Ei, meus irmãos, nós agora temos a identidade. Nós somos cidadãos do céu. Nós não podemos embarcar mais nessas coisas infantis mais não. Vamos ser maduros, vamos entender, vamos parar de mimimi. Amém? Quinta crise do silêncio. Meus amados irmãos, a igreja fala muito, faz barulho, mas silencia nos assuntos e momentos decisivos. Por que a igreja se cala diante de tantos desafios? A igreja tem e deve se manifestar, pois ela é a voz de Deus. A igreja silencia? Silencia. Por que silencia? Quantos anos que pessoas mais idosas aqui de evangelho, quantos anos que a igreja não falava de homossexualidade, não falava de aborto, não falava de eutanásia, nem fala até hoje. Tem medo, se escondem. Agora, ficou quantos anos silenciada, não aceitando a mídia, enquanto estava rejeitando as mídias, as emissoras, estava deixando o inimigo tomar conta da emissora, pregando para nossas crianças através das emissoras de TV. Quantos anos que a igreja não aceitava a bateria dentro da igreja porque era coisa do demônio, hoje anda colocando tambor no púlpito? Alguma coisa não está certa. Isso que eu estou dizendo aqui hoje, eu estou dizendo de dentro para fora. Ah, mas lá fora tem muito, mas lá fora o desafio nosso é aqui dentro, ó, servir ao Senhor com alegria para nós morar no céu. Aí passa 100 anos sem aceitar a mídia, sem aceitar usar a mídia como como instrumento de evangelismo. Aí agora está correndo atrás do leite derramado. A igreja silencia. Alguém já viu alguém falar sobre eutanásia na igreja? É pecado, não é pecado? Vem falar de aborto há 10 anos para cá? Tudo calado. E o culpado, eu não estou dizendo que é X, Y, não, o culpado somos nós. Nós somos o culpado. Eu não sei se eu vou apanhar. Eu estou dizendo nós, irmãos. Sexta crise, que o horário já está findando. Crise de prioridade. O que é mais importante para a igreja nos dias? O que é mais importante para nossos líderes? Quais as nossas prioridades? Vivemos dia de inversão de valores. O que é mais importante? Qual que é a nossa prioridade? A nossa prioridade é orar ou ir para a festa? A igreja do céu, nós temos outra identidade, nós temos outra nacionalidade, nós somos cidadãos dos céus. Nós somos herdeiro, co-herdeiro de Deus, de Cristo. Aquela crise de identidade no início, agora, nós temos que corrigir ela. Nós temos que demonstrar quem realmente nós somos. Que prioridade nós estamos tendo nas nossas vidas. Eu sei de tudo isso que eu estou falando, eu estou incluso no meio. Que muitas vezes a gente larga de vir para a oração por nada. Por nada. E estamos errados. Crise de prioridades. Então, a conclusão para mim, por favor. Vamos ver se nós lembramos. Crise de identidade,
integridade, crise de qualidade. Oi? Espiritual, silêncio, prioridades. 6 crises que a igreja, você, temos que tentar corrigir. Não é o mundo lá fora, não. Eu estou dizendo um problema daqui para lá. Ah, mas o problema de lá para cá. Vamos resolver a nossa casa primeiro? Vamos assumir o nosso papel de crente? A igreja está nas grandes metrópoles, vilas, aldeias. Isso é um fato, ninguém discute isso. Sem dúvida, estamos numa fase bastante progressiva. Contudo, apesar de todo esse progresso, há muitas crises a serem vencidas e superadas para que a igreja enfrente este tempo de cabeça erguida e cheia de graça, poder e autoridade de Cristo para derrotar as hostes da maldade e com maturidade e consciência cristã, cumprir o papel de agente transformador que ela foi outorgada por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Nós temos que assumir nosso papel de crente. Eu tenho que assumir. Não tem nenhum aqui que é inferior a mim, nada disso, nada. Eu estou batalhando diariamente para melhorar. Estou tendo problema todos os dias para poder, quando eu findar os meus dias, se Cristo não tiver voltado, o Evangelho continua sendo pregado a toda criatura. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque o Senhor está conosco. E Ele nos ensina a andar no caminho que devemos andar. Essa é a minha palavra de hoje, que Deus possa abençoar cada um dos irmãos.